Ouço Deus nos murmúrios das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus nos lamentos de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmã, a sorrir. Como está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta pra germinar. Como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduz teu caminhar? Se a união é força divina, pronta pra te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age pra melhor servir, pensa como é bom amar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar.
Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o Verbo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Se no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, então é o Verbo amar. Provado está que Deus amou. Antes de criar, provado está que Deus amou. Por isso, meu irmão poeta, meu irmão cantor, se a divina flor tu queres cultivar, aprenda a lição do amor. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Provado está que Deus amou. Antes de criar, aprenda a lição do amor. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, Que és a rocha, constrói a minha
minha casa, no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, meus queridos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações sempre. É com bastante felicidade que nós estamos aqui vivendo este momento em que as nossas experiências se encontram enquanto nós que estamos nessa luta constante de despertar cada vez mais para uma realidade mais significativa, mais realizadora. E como já vimos aí há pouco, já divulgado, nós estamos na oportunidade comemorando os 43 anos de aniversário do Centro Espírita Jovelino Conceição em sua jornada espírita de 2022 com o tema Tempo de Mudança, Renovação Mental. E é dentro desse contexto que nós pretendemos desenvolver algumas ideias em torno dessa questão, buscando nos unir cada vez mais nessa condição de transformar a nós mesmos, de construir possibilidades mais significativas para a nossa vida, para a nossa experiência aí com o mundo, com nós mesmos, com as nossas realidades. Dentro disto e vivendo aí essa situação do momento em que precisamos ter cuidados e mais cuidados, e por isso mesmo essa edição está sendo ainda virtual, mas em breve estaremos juntos trocando aí nossos abraços, nossas felicitações, vivendo, portanto, uma condição mais realizadora e extremamente significativa. Dentro disso, nós vamos trabalhar na temática geral, como já falamos, tempo de mudança, renovação mental, algumas ideias que consideramos importantes. A primeira delas diz respeito à questão do desenvolvendo valores intelectuais e emoções para um mundo melhor. E dentro disso, nós fazemos a indagação que Kardec faz, a espiritualidade superior, que é o espírito.
e temos a resposta princípio inteligente do universo, que está no Livro dos Espíritos, na questão 23, e que essa questão já nos faz pensar exatamente sobre a nossa natureza, sobre a nossa condição no mundo, sobre as nossas possibilidades, assim como pensar sobre a nossa origem, a nossa existência, a nossa destinação. E vale pensar que nós somos princípio inteligente do universo. Então nós avaliamos dentro disto, assim como nos é oferecido no próximo slide que vamos apresentar para vocês, algumas questões pertinentes e relacionadas a essa possibilidade que lançamos aqui agora, quando se questiona sobre a origem e natureza dos espíritos. E na questão 76, Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade, ou constante no Livro dos Espíritos, na espiritualidade, que definição se pode dar dos espíritos? E a resposta pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Observe que eu fiz um destaque em vermelho no E maiúsculo de espíritos e chamo a atenção para a nota que Kardec apresenta ao final da pergunta e resposta de número 76. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Dentro disto, e aí assim, para vocês terem a possibilidade de fazer esse comparativo, observe que aí na questão 23, que o espírito está em letra minúscula e a resposta é princípio inteligente. Então, quando nós trazemos aqui que ele chama a atenção para a escrita com o E maiúsculo para nós como individualidades espirituais, assim como também nos chama a atenção para essa perspectiva no que diz respeito usada na questão 23, quando se refere ao elemento, ao princípio inteligente do universo. Muito bem, ao termos aí estas questões para as nossas reflexões, veja aqui algumas imagens correspondentes. Nós vamos, o Google querendo participar da nossa palestra, não foi uma transcomunicação instrumental. Quando nós temos a oportunidade de pensar sobre as nossas questões no que diz respeito ao nosso desenvolvimento dos valores intelectuais e emoções, nós vamos avaliando o quanto isto se relaciona dentro dessa perspectiva em que nós somos convocados para ter uma experiência de integralização, de realizar essas possibilidades no que dizem respeito às nossas condições, às nossas experiências, às nossas dúvidas, a nossa emocionalidade, a nossa dimensão afetiva, que diz respeito às nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. E fica a questão, que são valores intelectuais? Porque são valores intelectuais. E aí nós vamos trazer exatamente para nossa reflexão elementos que nos ajudem a pensar sobre essas perspectivas dos valores intelectuais, características, tipos e exemplos. As características dos valores intelectuais movem-se em torno da verdade, conhecimento, pesquisa e racionalidade, com a necessidade de satisfazer a autorrealização que resulta em uma pessoa íntegra. E aí é importante a gente fazermos aqui alguns destaques, alguns comentários sobre esta questão. Verdade, conhecimento, pesquisa e racionalidade. Observem que nós somos chamados para avaliarmos conjuntamente
de que forma nós estamos lidando com a verdade em nossas vidas, a verdade em relação ao outro, a verdade em relação à própria realidade. Em um momento, inclusive, que vivemos de forma muito intensa o fenômeno denominado pelo termo em inglês fake news, essas mensagens falsas que nos levam naturalmente a ficar com dúvidas, no que eu posso acreditar? O que nos foi apresentado como verdade, mas que não é verdade? De que forma, de que maneira eu posso administrar essas situações de tal maneira que se configure como um conhecimento efetivo, que se configure como a possibilidade de realizar uma pesquisa, que seja fundamentado de tal maneira que a racionalidade que devemos experimentar, devemos viver naturalmente, sem negar as nossas emoções, os nossos sentimentos, fora, além desta concepção medieval em que se separou bastante a questão da razão e da emoção, e que possamos fazer coisas que nos levem a uma autorrealização. Essa autorrealização nos permite naturalmente construir um cenário e oferecer mesmo uma proposta que traduza o nosso propósito de vida, de tal forma e com tal coerência que possamos ser essa pessoa íntegra que se espera, que cada vez mais busquemos ser e atualizemos as nossas condições de uma maior realização efetiva, para que a gente possa, de maneira significativa, contribuir para que o mundo seja melhor. Essas informações, assim como no próximo slide, nós retiramos aí do Maestro Virtuale sobre a questão dos valores intelectuais. Seguindo aí nas nossas reflexões, vocês poderão observar dentro aí dessas questões das características, tipos e exemplos, que como característica dos valores intelectuais nós temos estudos sobre valores intelectuais, que segundo o subjetivismo, que é uma escola filosófica, uma das principais teorias axiológicas, apresenta ou defende a concepção de que o sujeito dá valor e significado às coisas. Portanto, para o subjetivismo, é o sujeito que dá valor e significado às coisas. Como exemplos, e aí escolhemos para apresentar para vocês aqui agora, dos valores intelectuais, nós temos a sabedoria, a acumulação de conhecimentos adquiridos pela experiência, certeza obtida a partir de uma realidade não distorcida, do mesmo Maestro Virtuale, que nós já apresentamos aí como referência. E aí quero chamar a atenção, existem coisas que nós podemos até o momento não termos exatamente apresentado condições norteadoras de uma possibilidade mais significativa, no sentido de que, por exemplo, para não ficar muito aí abstrato, existem coisas que a gente faz e vive sem qualquer reflexão, e a gente experimenta nessas situações e de repente, assim, um fazer sem pensar, um fazer sem sentir, um fazer sem o pensar e o sentir, que cabe a todos nós vivermos essa experiência, indagarmos, aprofundarmos, efetivamente realizar as nossas pesquisas, as nossas investigações, tirar as nossas dúvidas, problematizar a situação no sentido filosófico, epistemológico, metodológico, ou seja, fazer perguntas sobre a realidade que nós estamos vivendo, de que forma nós podemos efetivamente lidar com essas situações que sejam aí apresentadas
dentro do cenário que nós abraçamos. E aí, seguindo, nós vamos oferecer para vocês alguns valores intelectuais para que, naturalmente, sejam referências para as nossas reflexões, como, por exemplo, são valores intelectuais: dedicação, descoberta, curiosidade, investigação, iniciativa, disciplina, aplicação, correção, perspicácia, assim como discernimento, inteligência, reflexão, visão geral, eficácia, responsabilidade, capacidade organizativa, imaginação e criatividade. Ora, dentro dessas possibilidades que nós estamos aí apresentando para vocês, nós gostaríamos de fazer alguns destaques, Todos nós gostamos, por exemplo, de sermos atendidos, de convivermos com uma pessoa que seja dedicada. E podemos nos perguntar, por exemplo, nas coisas que eu faço com dedicação? Como eu me relaciono, por exemplo, com as descobertas? Eu valorizo-as? Como anda a minha curiosidade, o índice de curiosidade? Eu sou alguém diferente ou sou alguém assim muito estimulado na curiosidade, que chego a ser invasivo, faço perguntas indevidas às pessoas, fico com aquela compulsão para saber algo sobre a pessoa, para investigar cada vez mais, algo que possa não me dizer respeito. Então, assim, observe que esses valores intelectuais, enquanto tais, está dentro da medida adequada, tá? A escassez e o excesso são problemas, porque nos tiram da medida de vivermos aí. Portanto, as referências virtuosas, como bem nos diz Aristóteles, filósofo grego antigo. Aí temos a iniciativa, como é bom podermos lidar com pessoas que têm iniciativa, a disciplina, a disciplina tão lembrada, lembrando aqui quando Chico indaga para Emmanuel o que é que ele precisaria fazer para dar conta, para ter sucesso na tarefa que ele estava abraçando, cumprir com a sua tarefa: disciplina, disciplina e disciplina. E aí a capacidade, de forma simples, de definirmos aqui a disciplina, está para as pessoas que tenham a capacidade de fazer a coisa certa, na hora certa, na medida certa. Então a pessoa cumpre de forma objetiva as possibilidades, as probabilidades de uma determinada realização. Aplicação, correção, perspicácia são elementos também considerados como valores intelectuais, especialmente nas pesquisas em uma universidade no Peru, que daqui a pouco vamos tratá-las. E temos também outros valores intelectuais apresentados, como discernimento, e vale lembrar que Kardec se refere à questão da importância do discernimento e do bom senso. O discernimento como a capacidade de distinguir as coisas, e o bom senso como a capacidade de bem avaliar as situações. A inteligência, a reflexão, debruçar-se sobre si mesmo, a visão geral, ter uma perspectiva de totalidade, a eficácia. E aí lembrando que a eficiência é a condição operacional de fazer uma coisa bem feita, a eficácia, a condição de alcançar os objetivos, as metas, a partir do momento da atividade, da ação realizada. A responsabilidade, um outro valor intelectual, a capacidade organizativa, ter essa condição de pensar, de elaborar, de construir possibilidades, a imaginação e a criatividade. Como é bom pensarmos um pouco aí sobre esses elementos, como lidamos com as possibilidades diversas, sejam elas operacionais, sejam elas mentais, sejam elas imaginativas, motoras, afetivas, racionais.
que naturalmente a realidade nos convida o tempo todo para podermos aprender um pouco mais. E aí, dentro disto, como falamos há pouco, nós vamos ver que, segundo a Universidade de Tumbes, no Peru, os valores intelectuais têm as seguintes características. O fim objetivo é a verdade, o que nos lembra, inclusive, uma indicação de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. O fim subjetivo dos valores intelectuais é a sabedoria. E aí, não confundir inteligência com sabedoria. A pessoa pode, inclusive, a partir de Hallgard, com a teoria das inteligências múltiplas, pensar sobre uma perspectiva de inteligência, a inteligência motora, a inteligência intrapessoal, interpessoal, a inteligência espiritual, a inteligência ecológica, a inteligência matemática. Pode ser algo específico, e a sabedoria diz respeito a um todo, essa capacidade de ter uma visão de totalidade, a capacidade de equacionar essas variáveis aí que naturalmente surgem no contexto e no panorama de vida da pessoa. Qual deve ser a predominância da razão? A necessidade de satisfação é a autorrealização, tipo de pessoa íntegra, e a ciência que os estuda, a lógica. E observe bem, dentro disto aí, que nós trazemos para as nossas reflexões aqui nesse momento. Ora, nós sabemos que a verdade é a base do conhecimento. No desenvolvimento de uma ação de ocupação, que ganhou historicamente a denominação de trabalho, uma atividade qualquer que a gente venha realizar, ela serve, ela cumpre com essa função a possibilidade de desenvolver a nossa inteligência, a nossa sabedoria, de desenvolver os nossos sentimentos. E, naturalmente, como somos seres racionais ou dotados de razão, a razão ganha essa referência de predominância, não necessariamente sobre as nossas emoções, não dentro dessa concepção medieval em que se divulgava e se defendia uma oposição entre a razão e a emoção. Não, nada disso. Estamos no século XXI, com todas as pesquisas, todos os trabalhos já realizados dentro desse contexto, e vamos aí observando que as nossas emoções primárias e básicas, segundo Antônio Damasio, um neurocientista português, que coloca a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a aversão, a surpresa, e segundo Humberto Maturana, por exemplo, que coloca o amor, afirmando que o amor ele é essencial, ele é decisivo para a existência de uma convivência. E isso nos faz, obviamente, desenvolver as possibilidades que, naturalmente, a vida nos apresenta e nos convida na harmonia dos nossos interesses, das nossas expectativas, das nossas manifestações de interesse, para podermos exatamente, dentro de todo esse processo, vivermos a autorrealização. Vivermos, portanto, a condição de, ao fazer as coisas, também nos sentirmos parte dessa construção, desse desenvolvimento, dessas possibilidades de atuação, de tornar a potência em ato, como Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, filósofos, os dois primeiros da Antiguidade, o segundo da Idade Média, que tratam essa questão, nos oferecendo as possibilidades de um entendimento de transição, de mudança, de realização maior. E a lógica, como essa ciência que estuda as leis do pensamento correto, do raciocínio correto, como bem diria o professor Leônidas Reisenberg, a lógica é a linguagem das linguagens descritivas. A gente precisa sim, e aprende bastante aí com a doutrina, o quanto a lógica, a coerência são importantes
para as coisas que produzimos, para as coisas que pensamos, para as coisas que sentimos, para as nossas escolhas, para as relações que nós estabelecemos. E aí, então, indo um pouquinho mais e avançando de forma específica, agora fazendo um corte epistemológico, como costumamos dizer na faculdade, que diz respeito ao tempo de mudança, à renovação mental. E poderíamos lançar duas problemáticas, duas questões. Qual o melhor tempo para a mudança? É o agora, é o presente. Como fazemos para mudar? A renovação mental. E aí, usando, nós temos na filosofia, nós temos na psicologia, na psicanálise, várias referências, mas agora vamos usar a referência que Jesus nos deu de forma bem sintética: modificai a vossa mente. E aí, quando a gente pensa nesse processo de modificação, quando a gente pensa na alegria de vivermos essa transformação interior, mas ficamos ainda assim, mas o que mesmo que eu tenho que mudar? O que mesmo que eu tenho que realizar? De que forma eu tenho que proceder nessas situações? Mude o conteúdo da mente, as ideias, as crenças, as concepções, as emoções, os condicionamentos de reagir de determinada forma dentro aí desse circuito, dessas possibilidades que a vida nos apresenta e nos convida para podermos cada vez mais transitar nas possibilidades de uma experiência mais significativa. E nós sabemos do quanto nós precisamos nos esforçar para que a transformação aconteça, para que a mudança ocorra, para que possamos efetivamente desenvolver as nossas potencialidades. E aí, dentro desse contexto, nós queremos lembrar do quanto nós podemos usar como referências as lições do Evangelho. Por exemplo, em Romanos 12:2 nós vamos encontrar: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja aí na figura que nós estamos apresentando o casulo. Observe o quanto o casulo pode sim servir de inspiração para nós, servir de possibilidades norteadoras desse sentimento de mudança, de movimento, algo que Heráclito, filósofo grego antigo, já defendia, ele é um filósofo pré-socrático, que ele falava do devir, da mudança constante, dessa possibilidade do vir a ser. E dentro dessa ideia, vale lembrar algo que Samuel Bulamark nos diz no livro Porto de Esperança, quando nos fala que a moeda do universo é o esforço, que ninguém muda, que ninguém se transforma, que ninguém melhora sem se esforçar. Isso nos dando exatamente a ideia de que precisamos fazer o esforço para que essa transformação aconteça e possamos sim alcançar aí, através da metamorfose, a condição de voar, de sermos a borboleta do voo suave, leve, que embeleza mais a própria vida, a própria realidade, com as suas cores, com a sua expressividade. E então nós poderíamos dizer que abrimos espaços em nossos corações para experimentar o que encontramos em Romanos 12:12, quando percebemos a sabedoria ali presente. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e perseverante na oração. Ora, quando nós começamos a nos dedicar sobre essas situações, quando nós começamos a pensar sobre essas possibilidades que a vida nos convida para não tirar do nosso repertório, do nosso dia a dia,
a nossa capacidade de nos alegrar com a esperança, de podermos sim exercitar com dedicação a paciência, mesmo e especialmente nas tribulações, e perseverarmos na oração, buscarmos manter esse contato, estabelecer essa conexão maravilhosa que nos permite, portanto, ter a disposição de fazermos o que precisa ser feito, de assumirmos e dar conta dos compromissos que nós assumimos. Nos lembra uma expressão que eu vivi quando eu servi o exército, né? Missão dada, missão cumprida. Ou seja, há uma correspondência entre aquilo que nos foi solicitado e o que efetivamente eu me disponho a fazer, né? Eu realizei. E eu fico sempre me perguntando, quando eu lembro dessa frase, né, desse pensamento que usamos bastante, quando nós concluirmos a nossa existência, será que teremos a condição de dizer com a consciência tranquila, missão dada, missão cumprida? Ou não? Se porventura até o momento ainda não fizemos, podemos fazer, podemos modificar esse contexto, podemos alterar essa realidade, podemos sim, e vamos conseguir, tendo a coragem necessária. E é exatamente sobre isto que queremos neste momento trazer a nossa reflexão. Marcos 10:49 nos diz: coragem, levanta-te, ele te chama. E vale lembrar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós vamos encontrar referências ao levantar-se, mas aqui trazemos do Novo Testamento: o levanta-te e anda, para Lázaro, e o levanta-te, pega a tua cama e anda, para o paralítico. E então nós vamos nos perguntar, propomos isto: como anda a minha coragem em relação a fazer o bem? Como anda a minha motivação? Como anda meu estímulo? Como anda a minha consciência frente a essas possibilidades? Como eu administro esse contexto? Como eu busco me desenvolver? Como eu, naturalmente, posso me perceber nas possibilidades de uma realização maior? Então, é algo que cada um pode responder, né? Nós sabemos, por mais que façamos coisas, o momento em que a gente pode não estar disposto, pode estar mais cansado, pode estar desmotivado. Entretanto, Deus sabe. A gente pode até enganar os outros, mas Deus sabe de tudo. Jesus nos acompanha nesse processo. E aqueles que mais entram na conexão conosco também podem sentir. Diz assim: nossa, olha, né, tal pessoa está ali. Mas vale recordar, e nós não podemos esquecer isso, do bem que nós sentimos quando fazemos o bem para alguém. E aí eu proponho, lembre aí, todos nós já tivemos experiências, uns mais, outros menos, mas com certeza todos já tivemos. Lembre aí um momento em que você fez o bem a alguém, sério, em que você fez o bem a uma pessoa, que a pessoa, sabe, ou se emocionou ou não, que lhe agradeceu ou não, mas você viu o resultado, na forma que for, com um copo com água, com uma oração que você fez, um alimento, um mingau, uma sopa, um prato de comida, sabe, um biscoito, aquele momento ali você foi decisivo, quer seja com paz, quer seja ter escutado a pessoa, quer seja contribuindo com algum esclarecimento, em um estudo, em uma palestra, no que for, tá? No atendimento fraterno, o que você efetivamente fez e que você constatou naquele momento que você verdadeiramente ajudou a pessoa. Lembra disso. Lembra do que você sentiu naquele momento. Lembra do que você gerou na outra pessoa com o bem que você fez. É maravilhoso. É maravilhoso sabermos disso e sentir isso. Tenho certeza que todos que estamos aqui na conexão, todos que estamos neste momento vivendo essa experiência,
sabemos sim, do quanto essas possibilidades são renovadoras, nos estimulam, nos impulsionam, nos dão condições para vivermos de forma ainda mais significativa, nos dão possibilidades de um entendimento mais intenso, mais realizador, mais plenificador para todos nós. Lembrem de situações em que nós podemos ter tido a oportunidade de contribuir de alguma forma, de dizer uma palavra, de fazer um silêncio, de fazer uma oração, de podermos dizer: ó Senhor Jesus, que bom que eu tenho essa oportunidade, que bom que eu estou aqui agora, que experiência maravilhosa, em situações que nós vivemos assim. E aí a gente se renova, a gente areja a nossa mente, a gente passa a pensar em coisas diferentes, com outros elementos, com outras possibilidades de realização. Então, lembrando do livro de Samuel Bollamarque, O Homem e Suas Buscas, nós podemos sim nos perguntar: o que se perguntar sobre a contribuição que cada um oferece para a renovação do planeta? Como nós podemos fazer isto? De que forma nós podemos construir para uma realidade maior? De que maneira eu me coloco frente às adversidades, os obstáculos, as dificuldades que de alguma forma chegam para mim como um convite de desenvolvimento, como um convite de superação, de autorrealização, de renovação mental. E aí fico sempre me perguntando, se eu visse a indagação feita por Jesus: que queres que eu faça? Que queres que eu faça? E a resposta do cego na situação que a gente destaca aqui vai exatamente dizer o que queria: mestre, que eu tornes a ver. Ora, que situação interessante. Como nós nos colocamos frente a essas possibilidades. Marcos nos traz, em 10:51, a oportunidade de pensarmos um pouquinho mais sobre essas situações, de avaliarmos, portanto, dentro do nosso cenário de vida, as possibilidades que a própria vida nos oferece para o nosso maior desenvolvimento. E é exatamente aí que trago aqui uma outra imagem, essa imagem desafiadora, essa imagem que muitos lembramos dessa referência feita ao caminho de Damasco, quando Saulo de Tarso, antes de ter se transformado em Paulo de Tarso, viveu a sua experiência transformadora, caiu do cavalo, teve aquele momento de encontro sublime, e estando naquela situação, ele viveu as possibilidades de fazer uma outra questão: Senhor, que queres que eu faça? Que nos traz a oportunidade de repensarmos sobre essa questão. Tenho consciência de que participo deste projeto espiritual? Que projeto é esse? Que projeto é esse? Certo? Que projeto é esse? É o da renovação do planeta. O da renovação do planeta. E quando nós repensamos sobre essas possibilidades, quando nós vamos interagindo e construindo outras realidades ainda mais significativas, nós podemos sim nos perguntarmos e fazer, em silêncio que seja,
essa indagação. Tenho consciência que participo deste projeto espiritual? O da renovação do planeta? Nossa, mas não tinha pensado. Mas pense, porque o nosso planeta só será renovado, só será melhorado se nós nos renovamos, se nós nos melhoramos. E isto só acontece se nós renovamos a nossa mente. Isso só se dá efetivamente quando nós nos permitimos, nos dispomos a fazer a nossa parte, a fazer o bem, onde quer que seja, em casa, no centro, no ambiente de trabalho, no trânsito. Como que nós lidamos com essas possibilidades? E exatamente quando nós estávamos elaborando esse trabalho, nós tivemos a felicidade de receber a visita do Jovelino Conceição, que deixou algo sintético, mais preciso, contundente, eu diria que libertador, estimulador para todos nós, que apresento aqui agora. Ele, usando como título o item que estávamos trabalhando, a minha contribuição para a renovação do planeta, nos diz, indagando a princípio, qual é a minha condição? Ficar dizendo que não sei o que fazer quando eu já fazia o bem que Jesus queria? Quando já sei que fora da caridade não há salvação? Vamos trabalhar. Só precisamos voltar a fazer o que já fazíamos e sempre buscar melhorar. Veja que oportunidade Ele nos oferece para as nossas reflexões necessárias, para os nossos encaminhamentos precisos. Qual é a minha condição? Quantas vezes e quantas pessoas no mundo demoram tanto de fazer ou retornam sem fazer o que poderia ter feito? Porque ficamos assim, não, quando será, quando não será, quando vai acontecer, quando não vai acontecer, de que forma isso acontece, como não acontece. Essa é a hora, esse é o momento, é a nossa condição que se efetiva quando nós já fazemos, quando nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Vamos trabalhar, levanta-te e anda, busquemos aí de forma efetiva desenvolver essa nossa disposição pela felicidade que sabemos sentir quando fazemos o bem, pela felicidade que geramos no outro que recebe o bem, pela felicidade que geramos aqueles que nos amam e que amam aqueles que recebem o bem que façamos quando isto acontece. Então, o amor regendo nossas vidas, o amor sendo esse alimento de nossas almas, o amor sendo essa força impulsionadora para que o bem aconteça, nos convida a cada vez mais ao desenvolvimento das nossas possibilidades realizadoras, existenciais e transcendentais. Problemas todos temos, temos sim. Dificuldades todos temos, mas nós estamos vencendo, nós vamos vencer. Nós temos esse sentimento dentro de nós, essa força interior, esse impulso transformador que acontece de forma a nos dar a condição suficiente para levantar, sair do lugar e fazermos o bem que precisa. Quando Ele nos diz, vamos trabalhar, Ele está sinalizando para algo que todos vivemos. Depois dessa parada da pandemia, depois da interrupção de várias atividades, quantas pessoas reorganizaram suas vidas, se condicionaram de outras formas, perderam o aquecimento físico, emocional, intelectual e espiritual. Mas nós temos essa condição. Nós podemos sim retornar, nós podemos sim fazer a diferença, continuar fazendo a diferença, e podemos fazer a corrente do bem, uns ajudando aos outros e todos ajudando-se reciprocamente, para que possamos sim cumprir a nossa tarefa.
para que possamos conquistar a condição de sermos os vitoriosos sobre nós mesmos, de adquirirmos a possibilidade de uma realização mais significativa em que a beleza da vida se expressa através de nós. Como é bom poder, estando cansados, sabermos que realizamos o bem. Como é bom saber que cansados nós percorremos aquele caminho, deixando por ele as marcas da nossa transição, da nossa passagem pelo percurso, e marcas positivas, marcas do bem, marcas do amor, marcas da caridade. E quando nós experimentamos essas possibilidades, aproveitando o tempo de mudança, aproveitando, portanto, para nos renovar no dia a dia, para estabelecermos os nossos objetivos e as nossas metas e nos transformarmos gradativamente de forma extremamente realizadora. E assim, quando nós nos percebemos nesse cenário, quando nós somos chamados a esta reflexão, nós queremos sim concluir com vocês sobre algo muito importante que consideramos. Podemos concluir que, desenvolvendo valores intelectuais e emoções para um mundo melhor, estamos efetivamente vivendo um tempo de mudança e renovação mental. Assim, podemos dizer com tranquilidade: eis aí a minha contribuição para a renovação do planeta. E então, agradeço, sim, de coração, pelo convite que vocês fizeram, para vivermos este momento de muita luz, paz em nossos corações e muito desejo e vontade de servir a Jesus. E lembrando a indicação de Jesus, levanta-te e anda. E é nesse cenário, nessa combinação do desenvolvimento dos valores intelectuais e das nossas emoções, para termos um mundo melhor, em que possamos pensar, em que possamos sentir, em que possamos agir, em que possamos oferecer efetivamente a nossa contribuição e nesse próprio fazer nos sentirmos estimulados para mudarmos no tempo que temos e assim reconhecermos que as mudanças mentais vão acontecendo. Quando nós nos percebemos não fazendo mais da mesma forma que fazíamos e felizes por isto. Já errei, mas isto eu não erro mais. Já estou acertando, já acerto. Posso fazer melhor. E assim, vivermos de forma consciente de que tudo o que nós fazemos é sim uma contribuição para a renovação do nosso planeta, nossa casa planetária, desenvolvermos a nossa identidade terrena, como alguns teóricos se referem a essa perspectiva, como Edgar Morin, por exemplo. E então, nesse cenário maior, em que nós somos chamados para demonstrar a nossa disposição, a nossa força interior, para construirmos possibilidades de superação dos empecilhos que apareçam, das questões do dia a dia, dos padrões novos que foram estabelecidos, para que floresça em nossos corações o amor que temos, para que o amor seja acima de todas as dificuldades, para que ele continue apesar de tudo, para que amemos a vida nessa expressão bela e significativa, para que possamos amar aqui, amar agora, amar mais, amar além. E então, guardando em nossos corações essa certeza de que estamos aproveitando no agora, no presente, esse tempo de mudança que temos, e tendo a convicção de que a renovação mental acontece gradativamente, passo a passo, no nosso dia a dia, nós podemos viver a felicidade de podermos sim
concluir nosso encontro com a disposição de, assim que der, nos encontrarmos pessoalmente, darmos aquele abraço gostoso, apertado, cheio de energias boas, podermos olharmos uns nos olhos dos outros e ter a certeza de que sim, vale muito fazermos o nosso esforço, fazermos o bem, perseverarmos, termos a disciplina, a regularidade, sentirmos mais e mais intensamente a experiência realizadora que buscamos no desenvolvimento da nossa espiritualidade, na conquista da nossa saúde, na conquista da nossa paz. E assim podemos dizer obrigado à vida, obrigado à nossa existência, obrigado ao amor, obrigado a tudo que o amor verdadeiramente possa gerar para todos nós. Obrigado pela família que temos, pelos amigos, obrigado pelas oportunidades de realização, obrigado por estar sentindo agora esse envolvimento especial que nos convida a realizarmos mais e mais o bem onde quer que estejamos. Vamos trabalhar. Foi a mensagem poderosa que chega para todos nós, para a alegria de que constatamos, não estamos sós. Somos estimulados cada vez mais a oferecer o que de melhor podemos para a vida. Um abraço carinhoso, que Jesus continue nos fortalecendo, que Deus nos proteja e que possamos então realizar cada vez mais o melhor, cada vez mais felizes, mais animados, mais dispostos. E quero que vocês sintam o que eu estou sentindo aqui agora. Muita paz, muita luz. Muito obrigado pelo convite e até o nosso próximo encontro. Certo, a luz do mundo e a paz, a misericórdia, a verdade e o amor, o Mestre e o Messias, Cordeiro e Salvador, médico das almas, vida, o Consolador, o pastor, o homem, o rei, o Nazaré, o filho de Deus, um amigo, o Rabi. Seu nome é Jesus, que veio pra falar de um Deus que ama todos, sem distinção, sem distinção. Nada somos sem Ele, terra sem sol, sem ar, noite sem estrela, sem lua pra navegar. Ele é o sentido, começo e eternidade, força que conduz o ser para a felicidade. Novo rumo à vida podemos já traçar, com farol divino a nos dar a direção.
recebam um chamado do Cristo do Senhor, que nos promete consolo e esperança, e esperança, e esperança.